Olá pessoal, vamos a mais um vídeo de matemática básica sobre noções de conjuntos, no caso, e parte um. Parte um que eu dividi em várias partes para o vídeo não ficar muito cansativo. Um conjunto é formado por elementos. Então vamos supor que eu queira o conjunto formado pelas vogais, né? Ou seja, o conjunto das vogais. Ele vai ser um conjunto finito, ele vai ter uma quantidade exata de elementos, né? E ele vai ser denominado de V, uma letra maiúscula, sinal de igualdade, abre chaves e fecha chaves e coloca os elementos. Então, ele vai ter 5 elementos, que são as 5 vogais. No caso, A, E, I, O e U. Então, é um conjunto finito. O conjunto das cores da bandeira do Brasil. Também é outro conjunto finito, que a gente sabe quantas cores a bandeira do Brasil tem. Então, chamei de C, maiúsculo, igual, abre chaves, então amarelo, azul, branco e verde. Então, todos esses dois conjuntos aí eles são finitos, porque ele tem uma quantidade exata de elementos. Agora nós vamos aqui para o conjunto dos números naturais. O que é que vai conter o conjunto dos números naturais? Ele vai conter os números inteiros e positivos. Então, ele vai ser denominado de N, um N maiúsculo, sinal de igualdade, abre chaves, começa com 0, 0, 1, 2, 3, 4 e vai até mais infinito. Então, esse não é um conjunto finito, ele é um conjunto infinito. Se eu colocar o N e colocar o sinal de asterisco, eu estou dizendo que esse conjunto, o próximo conjunto aqui, ele não vai conter o elemento 0. Ele vai ficar igual ao quê? 1, ele vai começar do 1. 1, 2, 3 e 4 e até mais infinito. Então, colocou o símbolozinho de asterisco, no caso sobrescrito, ele vai retirar o elemento 0. O conjunto dos números inteiros, ele vai conter, vai ser um pouco mais abrangente, ele vai conter os números inteiros positivos e negativos também. Então ele vai ser chamado de Z, sinal de igualdade, abre chaves, é menos infinito, né? E vai conter os menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, até mais infinito. A gente vai de menos infinito a mais infinito, mas contendo apenas os inteiros, positivos e negativos. Se eu colocar o Z e subscrever o sinal de mais, eu vou dizer que eu não quero os números negativos, eu quero só os positivos. Então ele vai começar de 0 até mais infinito, passando só pelos inteiros positivos. Então ele vai se igualar ao conjunto dos números naturais. E se eu colocar o Z com o sinal de mais subscrito e sobrescrito o asterisco, eu também vou retirar o zero. Então vai ficar 1, 2, 3, 4, até mais infinito, e ele vai ficar igual ao conjunto dos números naturais com asterisco. Agora vamos ao conjunto dos números racionais. Os racionais ele vai abranger os conjuntos dos números naturais e o conjunto dos números inteiros, e mais os decimais, os fracionários e as dízimas periódicas. Então ele vai conter os dois primeiros, que é o N e o Z, e vai conter também os decimais, os números fracionários, as dízimas periódicas, que são aquelas dízimas que têm uma constante, vamos dizer, 2,14, 14, 14, é uma dízima periódica, tem um período, né? Então, eu vou chamar de Q, ele é chamado de Q, né, que são conjuntos de números racionais, e ele vai ser formado, no caso aí eu coloquei menos infinito, ele vai até mais infinito, aí vai menos 2, que é um número inteiro, menos 1,25, que é um número decimal, menos 1, que é um número inteiro, 0, que pode ser inteiro e natural, 1 sobre 2, que é o fracionário, 1, que é um número natural e é inteiro também, 2,1515, que é uma dízima periódica. Então ele é bem abrangente. E o conjunto dos números irracionais, ele é composto só das dízimas não periódicas. Então vamos supor aqui, ele é chamado de I, né, I maiúsculo, abre chaves e fecha chaves de menos infinito a mais infinito,
e dízimas que não são periódicas, 2,35, 15, aí 16, 17, 0,14, 13, 12, como número π, é 3,14, 15, 16, é uma dízima não periódica. Agora nós vamos ter o conjunto dos números reais, né? O conjunto dos números reais, ele vai englobar todos os conjuntos já descritos. Então ele vai englobar o conjunto dos números naturais, dos inteiros, que é o z, o que são os racionais e os irracionais. Então esse R aí que está mais superficial, mais na borda, né? Então ele vai estar englobando tudo, ele está englobando o n, que é os números naturais, que são os inteiros positivos, o z, que são os inteiros positivos e negativos, o que são os racionais, e o i, que são os irracionais. Então, por isso que às vezes muitos problemas que nós resolvemos na matemática, né, sempre tem uma solução assim. O conjunto de solução é o conjunto formado pelos elementos x, tal que x pertence aos reais. Geralmente, muitas questões resolvidas da matemática, porque ele engloba todos os conjuntos já descritos. Agora nós vamos falar aqui dos símbolos mais usados, né? Pertence, que vai relacionar um elemento a um conjunto, depois vou explicar isso aí. Não pertence, é o sinal de está contido, não está contido, contém, não contém, para todos ou qualquer que seja. E essa barra quer dizer tal que. Às vezes a gente vê escrito em certos x tal que x é maior ou igual a zero. E outros símbolos que são que menor ou igual a que, maior ou igual, conjunto vazio, que pode ser representado dessa forma, ou também só duas chaves, sem nenhum elemento dentro, ele quer dizer que é um conjunto vazio. E agora vamos falar sobre representação dos conjuntos, apesar de já ter mostrado alguns conjuntos, mas como eles são representados. Por extenso e entre chaves, né? Que no caso dos números naturais, que são os inteiros positivos, então ele está aí por extenso e entre chaves. E também por uma descrição, que pode ser definido por uma regra, como por exemplo, V, aí abre as chaves e de x tal que x é uma vogal. Então a gente sabe que esse é um conjunto finito formado pelas vogais. Ele vai ter 5 elementos que são as vogais A, E, I, O e U. E também uma representação pode ser o diagrama de Van Elwer. Não sei se a pronúncia é assim. É um círculo com a notação ali do conjunto, que é o conjunto B, e os elementos dele, que é os elementos 2, 3, 4 e 5. Agora vamos falar de relação de pertinência. Como eu falei quando mostrei os símbolos mais usados, aquele símbolo de pertença. Quando eu falo de relação de pertinência, eu estou dizendo que o primeiro elemento eu vou chamar ele de elemento, tratar ele como elemento, e o segundo eu vou tratar como um conjunto. Ou seja, é uma relação que envolve um elemento e um conjunto. Então, vamos supor que eu tenho um conjunto B formado pelos elementos 2, 4, 6 e 8. E eu tenho o 2, então eu vou dizer que 2 pertence ao conjunto B. Né? Porque eu vou tratar a primeira parte como um elemento. Se eu retirar os elementos do conjunto B, eu tenho o 2, o 4, o 6 e o 8. Então, 2 pertence ao conjunto B. Então, lê-se 2 pertence a B. Já com relação ao elemento 10, 10 não pertence ao conjunto B. Então, 10 não pertence a B. Então, lê-se 10 não pertence a B. Agora eu vou falar sobre subconjuntos. Vamos supor que eu tenho um conjunto A formado pelos elementos 2, 4, 6, 8, 10 e 12. Então, eu tenho um conjunto finito de 6 elementos. E eu tenho um conjunto B formado pelos elementos 4, 8 e 12. 4, 8 e 12 é um subconjunto de A.
Porque todos os elementos que estão em B, eles estão em A também. Então, B é um subconjunto de A, porque todos os elementos de B estão incluídos no conjunto A. E eu também digo que B é um subconjunto de A, né? Aliás, estou só reforçando o que eu falei anteriormente. E B está contido em A, né? B é o conjunto menor, ele está contido em A. E da mesma forma posso dizer que A contém B, porque o maior contém o menor e o B está contido no maior. E também o conjunto vazio, ele é subconjunto de qualquer conjunto. Então, o conjunto vazio, ele é um subconjunto de qualquer conjunto. E o próprio conjunto, ele é subconjunto dele mesmo. Então, vamos supor que eu tenha só o conjunto B aí, 4, 8, 12. Então, o 4, 8, 12 é subconjunto do próprio conjunto B. Como o A, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Então, um conjunto formado por esses elementos é subconjunto dele mesmo, do conjunto A. Agora vamos falar sobre o conjunto das partes. Vamos supor que eu tenho um conjunto A formado pelos elementos 4, 8 e 12. Então eu quero saber quais são as partes de A, ou seja, quantos subconjuntos eu posso formar com esses elementos aí, com esses três elementos. O primeiro subconjunto, que eu, como já falei, é o conjunto vazio. Agora vamos fazer subconjuntos de um elemento apenas. Então eu posso formar o subconjunto formado pelo elemento 4, o subconjunto formado pelo elemento 8, o subconjunto formado pelo elemento 12. Agora vamos formar os subconjuntos com dois elementos, 4 e 8, 4 e 12, 8 e 12. E falta o quê? Como eu falei no slide anterior. O subconjunto que é o próprio conjunto, que é os três elementos, que é o 4, 8 e 12, que ele é subconjunto dele mesmo. Então, nós formamos todos os subconjuntos possíveis com esses elementos do conjunto A. Então, existe uma regrinha que diz que o n de P de A, ou seja, o número de partes de A, o número de subconjuntos, é igual a 2 elevado a n de A, que é o número de A. Então, quantos elementos tem o conjunto A? 3, que é o 4, o 8 e o 12. Então, o número de P de A é igual a 2 elevado a 3, que é igual a 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a 8. Então, às vezes cai algumas questões em concursos, vestibulares, qualquer tipo de concurso envolvendo isso, e você tem que saber essa formulazinha. Então, bem simples, 2 elevado a n de A, o número de subconjuntos. Agora vamos falar da relação de inclusão. Antes nós falamos da relação de pertinência, que relaciona um elemento com um conjunto. Agora nós vamos falar sobre a relação de inclusão. Inclusão, nós vamos relacionar um conjunto com outro conjunto. Ou seja, é uma relação que envolve dois conjuntos. Então vamos supor que eu tenha o conjunto G, formado pelos elementos 2, 4, 6, 8 e 10. E tenho o conjunto H, formado pelos elementos 2 e 8. E tem o conjunto M, formado pelos elementos 2 e 16. Então, eu posso dizer que H, né, ele está contido em G. Por quê? Porque se eu retirar os elementos de H, 2 e 8, ele está contido no conjunto G. Então, eu leio H está contido em G. Ou seja, o menor está contido no maior. Já o M, ele tem os elementos 2 e 16. O 2 até que está contido lá, pertence lá, o elemento 2 pertence ao conjunto G, mas o 16 não. Então não posso dizer que M está contido em G. Eu digo que M não está contido em G. Então lê-se, M não está contido em G. Agora, continuando ainda a relação de inclusão. Vamos supor que eu tenho um conjunto P, né, formado por 2, 4, 6, 8 e 10. E tem os mesmos conjuntos, H formado por 2 e 8 e o M por 2 e 16. E eu tenho, o que é que eu posso dizer? Que P contém H. Por quê? 2 e 8 os elementos 2 e o 8 pertencem ao conjunto P. Então, ou seja,
o P, que é o maior, contém o menor. Por isso que eu falei, quando você faz a relação do menor para o maior, ele está contido ou não está contido. Quando eu faço a relação do maior para o menor, é a relação de contém, né? Então, esse P contém H, porque os elementos de H estão contidos em P. Já P não contém M, porque 16, o elemento 16, estou falando agora, elemento 16 não pertence ao conjunto P. Então, lê-se, P não contém M. Então, bons estudos. Se vocês gostaram do vídeo, curtam e compartilhem. Se inscrevam no canal, enviem críticas, dúvidas, sugestão. E até a próxima.